Gente, muito obrigada, Ana. Que feliz estar aqui, ouvir sua voz, ouvir suas palavras. Somos amigas de longa data, somos amigas queridas, dividimos tantas coisas já em nossa existência atual. E é muita alegria estar aqui hoje, falando pelo GED. Meu Deus, que alegria! Eu não me sinto digna desse tema. Com honestidade, não me sinto desse tamaninho para falar de Kardec. Mas aceitei com o coração assim jubilante de alegria poder estar aqui hoje. E olha, eu separei tanta coisa que eu fiz até um guia aqui, porque senão eu vou me embolar querendo dizer tudo que a gente queria falar e não vou conseguir. Então eu tenho um guia aqui, porque senão eu começo a escapar para outro lado. Mas é muita gratidão ao GED, a Ana Ramalho, a todo mundo que está aí, a Valéria, querida, todos, muito obrigada a todos pela oportunidade. E, queridos, vamos lá aprender um pouquinho sobre esse amigo maravilhoso, esse espírito fantástico, do qual, assim, somos... Eu sou kardecete, eu sempre digo isso, sou kardecete e chiquetete, eu sou fã desses dois, assim, são as coisas mais maravilhosas que a gente já recebeu. Quem foi Allan Kardec? O que fez? Com quem fez? Com quem dividiu a vida? Como vivenciou tudo isso? Porque nós o vamos conhecer agora quando ele nasceu, dia 3 de outubro de 1804, por isso essa semana dedicada ao estudo de Kardec, 3 de outubro de 1804, nasceu em Lyon, na França, hoje um grande centro, naquela época uma cidade um pouco menor, mas também já uma cidade muito instruída, muito iluminada. A família de Kardec era toda de magistrados, de professores também, ao ramo qual ele seguiu. Por que ele nasceu? Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Esse é o nome de Kardec. Então, nasceu com esse nome. E quem foi? Quem foi Hippolyte? O que ele fez? Como ele viveu? Com quem viveu? Por que desencarnou com outro nome? Eu vou começar pelo aparente fim da história. Eu tenho sempre essas manias assim de começar pelo fim. Vou começar pelo aparente fim da história. Eu vou começar com um túmulo que tem hoje no Père Lachaise. É um cemitério, mais ou menos nos arredores de Paris, quase perto do centro. E nesse túmulo sempre florido, não há como chegar lá e não estar florido esse túmulo. Tem a seguinte epígrafe: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esse seria o fim daquele homem ali, naquela lápide. Mas não. É simplesmente o começo. Encerrou-se ali o capítulo da vida terrena de Hippolyte, morreu Kardec, e começou para nós, nasceu em cada um de nós, uma grande época de esperanças e consolações. Nos sentimos renovados, porque essa frase que eu acabei de falar, ela mata para a gente aquele inferno eterno descrito meticulosamente por Dante Alighieri e assim imortalizado em obras maravilhosas que outras religiões adotaram para causar um certo assim medo, terror, pânico em nós, porque sempre fomos nós, sobre Deus, sobre o futuro, sobre a morte. Essa frase nos liberta, simplesmente nos liberta desse fogo eterno. Porque ela ali fala da reencarnação, que é o nascer, morrer, renascer ainda, olha isso, voltar, e progredir sempre. Então, é a lei do progresso. Esse progresso nos levará aonde? Mundos
felizes, maravilhosos. Para isso nascemos. Então, elimina dentro de nós todos aqueles medos, todas aquelas angústias, todas aquelas aflições que nós tínhamos em nós. Ali, naquela frase, naquele túmulo, nasce para nós um mundo novo. E ali, bom, agora a gente vai então, eu prometi que eu ia falar sobre Kardec, então vamos para lá, tá? Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Desde criança, gente, uma criança dotada de uma inteligência brilhante, mas principalmente dotada de bondade. Hippolyte, desde os 14 anos, já auxiliava os amigos da escola, já ajudava com as tarefas, já ensinava aqueles que tinham mais dificuldade em aprender. Ele foi enviado para a escola de Pestalozzi, que fica em Yverdun, na Suíça. Então, nessa escola desse mestre fantástico que foi Pestalozzi, ele se tornou mestre em letras e em ciências. E aí, daí para frente, em sua vida adulta, publicou inúmeros livros didáticos, lecionou muito, fundou um instituto com quem ele casou. Com quem ele se casou? Ele se casou com Amélie Gabrielle Bidet, em 1832. Amélie, gente, era tudo de bom. Amélie era uma mulher iluminada, uma mulher também muito instruída, era também uma grande professora, uma artista plástica. Amélie era um pouco mais velha que Kardec, eu acho que ela tinha 9 anos à frente de Kardec. Então, era aquela pessoa que dava a Kardec todo o suporte emocional para trilhar aquele caminho que ele ia trilhar. Ele veio destinado a trilhar esse caminho de codificar a doutrina espírita. E ela também, com certeza, veio destinada a estar ao lado dele, ajudando nessa tarefa, facilitando para ele todas as situações da vida. Porque quem acha aqui que foi fácil, naquela época, do nada, descortinar esse mundo novo que hoje, para nós, chega com tanto mais facilidade? Não foi. Então, ela chegou para ajudá-lo. Vamos ver como isso aconteceu. Em 1855, esse cético professor, porque Allan Kardec, até ele era protestante, mas ele não tinha aquela fé assim inabalável, convencê-lo de algo um pouco diferenciado do que a ciência comprovava ali, era difícil. Era um homem de ciências, não é? Então é aquele do matemático também. Então era difícil convencê-lo. E um amigo, então, o convidou para quê? Ah, Hippolyte, vamos a Rivaio, chamavam muito de Rivaio. Rivaio, vamos aos salões que tem uma nova diversão. Ele falou, que nova diversão? São as mesas girantes, as mesas que batem, que se movem sozinhas. Ele disse, como assim? Magnetismo, a ciência vai explicar, ou então algum truque barato, nada que chame atenção. E tanto convidaram, tanto insistiram, que ele aceitou o convite. Esse é o sábio. Guardemos essa lição importantíssima de Kardec. Se nós pararmos para raciocinar, nós já temos aqui 2 lições importantes. A primeira é a bondade. Dividir com os amigos, com os colegas, a sua sabedoria, ajudar, partilhar. Então, essa já vem sendo a primeira lição que ele nos traz, ainda como Hippolyte, lá atrás, ainda menino. Essa lição de bondade. E agora ele traz a segunda. Qual é? Recuse uma ideia, sim, depois de analisá-la. Depois de verificar se faz sentido, depois de esgotar as possibilidades de ser verdade ou não. Enquanto você não verificar, não pode dizer que não existe, não pode dizer que não é real. Então, vá, verifique, passe na sua peneira,
passe pelo seu crivo da razão, aí depois sim, você pode exprimir a sua opinião, expressar a sua opinião e conduzir da maneira que achar melhor. E aí ele foi. E chegando lá, qual não foi a surpresa? As mesas não apenas se movimentavam, não apenas batiam, as mesas davam respostas inteligentes. Ah, peraí. Agora, o assunto mudou de figura. Como assim? Mesas que respondem perguntas? E aí ele ficou atraído. Ficou atraído e começou a tentar entender. Algo existe por detrás dessas batidas. Algo que nossos olhos não veem, algo que nossas mãos não tocam. O que será? Aí começou o grande estudo, a grande pesquisa. Kardec foi minucioso. Ele fez questionários enormes e mandou para várias partes, cidades diferenciadas da França, onde ele ficava sabendo que existiam pessoas que conseguiam entender e responder perguntas. Então, ele fez isso antes de publicar e escrever este livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos. Porque quando essas respostas retornaram à mão de Kardec, de várias partes da França, as respostas se encontravam umas com as outras e faziam total sentido. Eram totalmente verdadeiras. E aí, ele editou a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, com 501 questões. Kardec é o codificador da doutrina espírita através do Pentateuco, que a gente chama. São os 5 livros bases da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, tá? Eu fui lá dentro buscar 5 livros. Eu levantei daqui e fui correndo lá dentro buscar 5 livros. Eu trouxe 5 livros, só que eu trouxe repetidos e errados, mas eu vou falar assim mesmo. O Livro dos Médiuns, que eu acabei trazendo 2 evangelhos, ao invés de trazer um evangelho e um livro dos médiuns. O Livro dos Médiuns, que explica como se conduz esse processo de comunicação entre encarnados e desencarnados. O Evangelho segundo o Espiritismo, gente, minha paixão, o Evangelho. As palavras de Jesus, que naquela época de Jesus, nós não tínhamos alcance para entender tão bem. Kardec nos traz aqui, através da equipe do Espírito da Verdade, que é a luz pura. Gente, espíritos de um calibre que a gente não pode duvidar. Temos Santo Agostinho falando aqui no Evangelho, temos Erasto, Simeão, Paulo, São Luís, Cáritas, olha isso. Receber mensagens lindas dessa luz toda, para a gente entender o que Jesus veio nos trazer naquela missão de amor, quando ele veio trazer ama o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se Jesus só deixasse esse ensinamento e nós o seguíssemos, bastaria para um mundo melhor. Então, Kardec vem nos explicar o que Jesus tentou nos passar desde aquela época e nós não tivemos condições de alcançar. Mas ele vem aqui, olha. Ele vem aqui. Ele disse o que quando veio Jesus? Ele disse que mandaria um consolador prometido que ficaria eternamente conosco. Quem é o Consolador prometido por Jesus, que vem e que pode ficar para sempre conosco? A doutrina espírita, que explica, justifica, liberta. Então, essa foi a grande missão de Kardec. E aí,
como é que a história começou? Ele pensou, vou editar este livro. Mas ele era um cientista, ele era um matemático, ele era um professor de letras, com vários livros didáticos editados. Isso iria gerar uma grande confusão, não é? Quem está dizendo isso aqui? É o professor? É o cientista? Aí, em uma dessas reuniões que aconteciam nas casas dos companheiros de Kardec, um grande espírito vem e diz a ele que ele havia sido, em uma encarnação bem anterior, um sacerdote druida de nome Allan Kardec. E aí ele decide, a partir desse momento, para as minhas publicações sobre esse tema, não serei Hippolyte Léon Denisard Rivaio, serei Allan Kardec. E imortalizou esse nome, essa doutrina, com tanta sabedoria, com tanta magnitude. Kardec viveu 14 anos em função de divulgar, codificar a doutrina. Por vezes, trabalhava tanto, que os espíritos precisavam alertá-lo. Acho que era o Dr. Demer, se não me falha a memória, não trouxe esse detalhe aqui, mas acho que era o Dr. Demer, um médico amigo dele, e esse médico, já desencarnado, alertava a Kardec, devagar, diminua, você trabalha demais, acorda às 4h30 da manhã para escrever à luz de velas, diminua, senão não dará tempo de você deixar toda a obra concluída. E ele até diminuía, mas mesmo assim trabalhou muito e arduamente. E desencarnou, então, em Paris, em 31 de março de 1869, sob o pseudônimo de Allan Kardec, aos 65 anos. Olha isso. Então, este homem maravilhoso, este espírito iluminado, que veio nos trazer tudo isso, que deveria ter encontrado uma Europa mais liberta de vários dogmas, e não conseguiu. Encontrou ainda uma Europa muito atada, muito difícil de penetrar, com ensinamentos bons, puros, leves, mas ele seguiu. Ele foi muito ajudado, ele foi muito orientado, foi fortalecido, sim. Faltou dinheiro? Sempre, sempre. Meus queridos, para qual missionário de luz que vem desinteressadamente trazer palavras de consolo de Jesus, para qual não falta dinheiro, não é? Então, faltou sim, muitas vezes faltou dinheiro. E aí, o Espiritismo, peraí, deixa eu ver onde que eu estou. Jesus e tal, da imortalidade. Então, meus queridos, Kardec nos trouxe tudo isso, abrindo mão de si mesmo, abrindo mão de suas próprias necessidades, com o amparo de Amélie, várias vezes. Nós poderíamos ficar aqui horas a fio, falando de todas as situações que Kardec vivenciou, da queima do Livro dos Espíritos na Praça de Barcelona. Gente, se vocês querem que uma coisa permaneça, se vocês querem que uma coisa suba como um foguete, combata, queime, porque foram todos ali para a beira da fogueira para catar os pedacinhos de Livro dos Espíritos que sobraram ali, e daí essa doutrina ganhou o mundo inteiro. E depois vieram outros livros, veio O Céu e o Inferno, que nos narra com perfeição as consolações de depois que nós atravessarmos a cortina, essa cortina tão tenebrosa que se chama morte, não é? Aos olhos do mundo. Veio também, depois disso, a Gênese,
outro livro de uma magnitude imensa que explica a criação do mundo, como tudo aconteceu. É a parte científica da doutrina toda na Gênese, porque, para quem está chegando agora, a doutrina espírita é ciência, religião e filosofia. Ela engloba os 3 aspectos. Olha isso. É a doutrina da fé raciocinada. Aqui em Obras Póstumas, que foi um livro publicado depois da morte de Kardec, gente, vale a pena ler. Depois da morte de Kardec, foi publicado Obras Póstumas pela própria Mélie, que recolheu as anotações, que teve ajuda de alguns amigos para editar esse livro. Ele diz aqui, olha, as próximas gerações, olha, um dos característicos distintivos da nova geração será a fé inata, não a exclusivista e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortifica. Ele já sabia que nós que viríamos depois iríamos pensar, refletir, analisar, escolher. Nós temos livre-arbítrio, nós temos escolha. Em que vamos acreditar? Por que vamos acreditar? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esse livro aqui é lindo também. Fala sobre anotações particulares de Kardec que ele usaria mais tarde. Então, ficaríamos aqui horas a fio conversando sobre tudo isso. Mas eu preferi dar uma voltinha no meu xodó, que é o Evangelho, porque o Evangelho traz o quê? A grande mensagem de Jesus codificada para nós, destrinchada, traduzida, vamos dizer assim. Quer ver? Olha, eu separei alguns trechos que eu gosto muito. Não julgueis para não ser julgados. Jesus disse isso. E aí Kardec vem e diz o que para a gente logo abaixo? Olha, cuidado, porque se um dedo aponta para o outro, 4 apontam para você mesmo, não é? Tudo isso vem aqui, olha, para que vamos criticar o outro se não vai ajudar em nada? Podemos atirar as primeiras pedras, não temos nenhuma falha em nossos comportamentos. E tem 3 letrinhas que eu acho maravilhosas para explicar muito bem esse capítulo aqui, que diz SFC. Se fosse comigo, como eu gostaria de ser visto, como eu gostaria de ser interpretado. Então, meus queridos, o não julgueis que Jesus nos trouxe, não julgueis para não ser julgados, vem aqui destrinchado por palavras simples e fáceis que Kardec codificou para a gente, com as instruções dos espíritos. Ele fala da indulgência, completa essa parte. Ele fala que o homem precisa perdoar. Perdoa seu irmão 70 vezes 7. Jesus diz isso, porque Jesus diz o quê? Que a terra pertencerá aos mansos e pacíficos. E aí Kardec nos explica o quê? Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. Então Kardec nos conta aqui, através de um espírito amigo, um Harvey, que não basta doar o que te sobra, o teu supérfluo. É necessário, sim, perdoar, porque a vida se constitui, ele cita aqui, de pequenas alfinetadas, não é? É como se cada hora alguém viesse e te alfinetasse de um lado. Ele traduz isso aqui tão bem. E essas alfinetadas nos levam, muitas vezes, a querer revidar, a não querer perdoar, a não ter paciência. Então, ele coloca aqui um item inteiro. Kardec coloca um item inteiro
chamado a paciência. Com quem? Com o amigo do GED, do centro espírita que frequentamos, ali a gente já tem paciência. A paciência mais preciosa, a tolerância mais valorosa é aquela vivenciada dentro de casa, em nossos lares, com aqueles mais próximos, que são os que mais nos alfinetam, não é? Acho que não, esse tempo de pandemia, então, gente, vamos combinar, hein? Olha, exercício de paciência, de tolerância é muito necessário, não é? Característica da paciência, qual é? Ser cristão. Aquele que é realmente cristão, gente, cristão do coração para dentro, da alma para dentro, não da boca para fora. Aquele que é cristão é paciente, é caridoso, é manso e é pacífico. Quem puder se intitular cristão da alma para dentro, pode aí dar um tchauzinho. Eu não estou vendo, mas pode dar um tchauzinho. Eu ainda tenho que manter minha mãozinha recolhida, porque estou no aprendizado, estou na luta diária para conseguir tudo isso. Reconciliar-se com os adversários. Jesus trouxe isso. Meu Deus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a passo com ele. Ninguém entendeu naquela época. Por quê? Kardec traduz. Olha, sabe por quê? Porque o adversário, quando morre, desencarna, se você não tiver se reconciliado, ele continua teu adversário. E aí ele vem e você nem vê. Você não o percebe, mas você o sente. Você sente as alfinetadas invisíveis, você sente o mal-estar, você sente as dúvidas, os medos, as angústias. De onde vem? Daquele adversário que nós deixamos de nos reconciliar enquanto estávamos a passo com ele. Kardec traduz isso aqui com maestria, dizendo que a maioria dos casos de obsessão vem de vinganças. Quem são os obsessores? Não são demônios, não existem demônios. São espíritos como nós, muitas vezes nós, que não nos reconciliamos com os adversários. E nesses momentos, estamos sim querendo ali o nosso revide, o nosso desconto. Isso acontece. Então, Kardec traduz o reconciliar-se com o adversário enquanto estás a passo, porque depois que desencarnar, fica muito difícil. Será que a gente vai conseguir uma mesa mediúnica só para a gente? Para nos reconciliarmos com aquele adversário? É difícil, hein? É difícil. Então, aproveite o momento, o agora, para que consigamos nos reconciliar. Depois Kardec explica para a gente quando Jesus diz: sede perfeitos, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio. Kardec vem nos explicar através de quê? O homem de bem. Kardec traduz para a gente o sede perfeitos, nos explicando quem é o homem de bem. Ah, gente, olha, dá até um certo pânico quando ele nos descreve o homem de bem, porque a gente vê assim que ainda está faltando um pedaço bom para a gente. O homem de bem, gente, é só bondade, é só justiça, é só sabedoria, tem fé no futuro. Já estamos nessa situação. Ainda falta um pouquinho. Aceita tudo sem murmurar. Isso são palavras escritas aqui na explicação que Kardec nos traz, não é? Ele traduz para a gente o sede perfeito. Respeita os outros, respeita as convicções alheias, sejam elas quais forem. Esse é o homem de bem. E aí a gente acaba de ler esse capítulo desse tamaninho.
acabamos pensando, meu Deus, quão distante eu estou do homem de bem. Mas aí cá no final, ele nos consola, dizendo o seguinte: quem quer que se esforce para possuir todas essas características estará no caminho que conduz às demais. Então, essa parte já nos consola, porque nós estamos nos esforçando, meus queridos. Não estamos aqui essa noite, vocês com a paciência, com a boa vontade de escutar, estamos nos esforçando para aprender, estamos nos esforçando a cada instante no trânsito para dominar as más tendências, para botar aquele gole d'água na boca que o Chico tanto nos recomendou. Olha, diante de uma discussão, coloque um gole d'água na boca e não engula. Aí você não pode falar. Uma vez, gente, eu sonhei que eu tinha posto um gole d'água na boca e que a água estava morna na minha boca e eu não podia engolir. Olha o tamanho do que eu estava engolindo no sonho, que eu não me lembro mais o que era. Então faça isso, coloque a água na boca e deixa ela ficar morna, não faz mal. O que importa é evitar uma discussão, uma discórdia, um desacerto dentro de casa. Esse é o homem de bem que Kardec nos traduz nesses ensinos que Jesus nos trouxe. Esse livro é precioso, é uma joia de cabeceira que você tem que ter. Lê um pedacinho todas as noites, lê um ensinamento, porque embaixo do que Jesus trouxe, Kardec explica, Kardec esclarece, traduz para a gente o que tem ali. Então, meus queridos, essa obra toda maravilhosa, esse aqui também, adoro, Céu e Inferno. Aqui no Céu e Inferno a gente encontra depoimentos de irmãos que desencarnaram. Eles voltam para nos contar como é. E aí a gente se encaixa mais ou menos. Aqueles que viveram bem, que fizeram o bem, que foram homens a caminho do homem de bem, desencarnam de uma maneira bem diferente daqueles que só praticaram o mal. Essa é a diferença. Então, o céu e o inferno é edificante para a gente entender o que acontece do outro lado, como acontece e por quê, principalmente por que acontece. Não é? Temos aqui depoimentos de condes, rainhas, dizendo fui mal, egoísta. E aí, quando cheguei do lado de cá, encontrei aquele meu subordinado mais simples, como um ser aureolado, iluminado, a estender minha mão quando eu pude e quis aceitar. Está aqui no Céu e Inferno. Então, basta que a gente leia a codificação. E eu prometi que eu ia encerrar com uma coisa bem esperançosa. E achei aqui no Obras Póstumas. Eu prometi que leria uma coisa que nos gerasse esperanças. E neste livro, Kardec, em suas anotações de gaveta, porque foi ali que nasceu este livro, ele diz o seguinte: entretanto, através da nuvem sombria que vos envolve e no seio da qual já urge a tempestade, já podeis enxergar os primeiros raios da nova era. A fraternidade já lança os fundamentos por todos os pontos do globo e os povos estendem-se as mãos. Isso Kardec prediz para nós. E por mais que nós pensemos todos os dias que o mundo está regredindo, que tudo está piorando, não está, não está. Estamos num momento de transformação, de mudança, mas estamos evoluindo sim. Tal é a lei de evolução. A lei é de evolução. Está escrito na lápide de Kardec. Ele deixou essa mensagem gravada para nós. A lei
é de evolução. E nós chegaremos caminhando. Eu sempre gosto muito de repetir uma frase de Emmanuel. Geralmente, eu não sei por que eu falo essa frase em todo estudo. Urge caminhar. Não se alcança o cume da montanha com o olhar. Não adianta ficar sentado, aguardando a evolução penetrar em nós. Levanta-te e anda, caminha, rala os joelhos, cai, levanta e continua. É caminhando, é lutando, é ralando-se nas pedras do caminho que iremos crescer, que iremos evoluir, que iremos chegar. Então, meus queridos, fica para nós nessa noite toda a lição desse homem maravilhoso, Allan Kardec, que de sisudo só tem esse quadro, porque era um homem alegre, era um homem feliz, era um homem prestativo, bondoso, carinhoso, acolhedor, que até hoje nos manda esse carinho, nos manda essa acolhida, nos manda esse amor imenso que o coração dele é dotado para poder abrir mão dele mesmo para edificar essa obra que nos trouxe a abençoada doutrina espírita, a abençoada libertação, a justiça através das reencarnações, a certeza de que não nos é preciso revidar, porque a lei de causa e efeito, a lei de retorno, fará isso com cada um de nós para que tenhamos a oportunidade de crescer a cada vez mais. Então, meus queridos, pelo meu relógio, está dando a minha hora. Como eu sou uma pessoa que não gosto de atrasar, eu já vou ficando por aqui, deixando a todos a mensagem de Jesus, que também chegou para Kardec, a qual Kardec ouviu e obedeceu. Jesus disse a todos nós: brilhe vossa luz, vós seus deuses, vós sois luzes, permiti que a sua luz cresça e se expanda pelo mundo para iluminar os que ainda caminham na escuridão. Kardec fez isso. Permitiu que a luz que ele trazia, que ele traz dentro dele, jorrasse para nós e nos atingisse em todos os instantes, até hoje, nesses momentos em que estamos aqui, nesse estudo. Então, para cada um de nós, fica a mensagem de Jesus e fielmente obedecida por Kardec. Brilhe vossa luz. Muita paz para todos. Boa noite e graças a Deus.